Os dois homens assinaram o contrato de sociedade numa tarde de março de 1996. Mesma caneta, mesma mesa, mesmo sonho. Nando Braga tinha 32 anos. Ivanildo Souza tinha 33. Os dois haviam crescido no mesmo bairro, estudado na mesma escola, trabalhado juntos por 8 anos numa cooperativa regional antes de decidir que era hora de ter algo próprio. O acordo era simples. Cada um entrava com R$ 42 mil. Economias de anos de trabalho, guardadas com o objetivo exato daquele momento. R$ 84 mil no total, suficientes para arrendar 80 hectares por 2 anos e comprar o equipamento básico para começar. 50% cada um. Lucro dividido igual. Decisões tomadas juntos. Nando assinou primeiro. Depois Ivanildo. O advogado reconheceu as firmas. Os dois saíram do cartório e foram comemorar num restaurante da cidade. Filé com fritas, uma cerveja cada um, e uma conversa sobre o que iam construir juntos. Ninguém que os visse naquela noite poderia imaginar o que ia acontecer entre eles nos 15 anos seguintes. Ninguém poderia imaginar que, em 2011, apenas um dos dois ainda estaria na Terra, e que a razão pela qual apenas um havia sobrado era tão simples que dói de entender. Se você quer ouvir histórias de pessoas que começaram iguais e terminaram diferentes, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova, e eu prometo, você não vai se arrepender. Para entender o que separou os dois homens, você precisa entender quem cada um era antes de assinar aquele contrato. Nando Braga era o tipo de pessoa que as outras pessoas gostavam de ter por perto. Animado, generoso, sempre com uma história para contar. Na cooperativa onde os dois haviam trabalhado, Nando era o que organizava o churrasco de fim de ano, o que emprestava dinheiro quando um colega precisava, o que chegava na segunda-feira com novidade de algum lugar que havia visitado no fim de semana. Não era gastador no sentido de ser irresponsável. Era generoso no sentido de acreditar que dinheiro servia para tornar a vida melhor, e que a vida precisava ser vivida agora, não adiada para um futuro hipotético. Ivanildo Souza era diferente. Não era fechado, ria das piadas, participava dos churrascos, não era o tipo que ficava de fora das coisas, mas havia uma parte dele que sempre estava calculando. Quando o churrasco acabava e todo mundo ainda estava na mesa conversando, Ivanildo era o primeiro a perceber que estava ficando tarde e que havia trabalho cedo no dia seguinte. A esposa de Ivanildo, Neide, dizia que ele dormia pensando em número. Não era crítica, era observação. Os dois haviam guardado o dinheiro da entrada da sociedade de formas diferentes. Nando havia juntado os 42 mil em 4 anos, 3 anos guardando bem, e no último ano guardando com mais urgência porque a data estava se aproximando. Ivanildo havia juntado os 42 mil em 3 anos, e havia sobrado mais 8 mil que havia mantido como reserva pessoal. Esses 8 mil reais de diferença pareciam irrelevantes em março de 96. Em 2011, a diferença entre os dois homens era de mais de 400 mil reais. O primeiro ano da sociedade foi bom. Plantaram soja nos 80 hectares arrendados. A safra veio acima do esperado, um começo que os dois interpretaram como sinal de que haviam feito a escolha certa. O lucro do primeiro ano foi de 46 mil reais, 23 mil para cada um. Nando recebeu os 23 mil, pagou algumas dívidas pessoais que havia deixado acumular durante os anos de economia, reformou a cozinha do apartamento onde morava com a esposa, e ficou com 6 mil de sobra. Ivanildo recebeu os 23 mil, pagou as contas do mês, e depositou 21 mil na poupança. Essa diferença de comportamento se repetiu no segundo ano, e no terceiro, e em todos os anos que se seguiram, com variações pequenas mas com o mesmo padrão fundamental. Nando gastava a maior parte do que recebia, não de forma irresponsável, pagava as contas, não fazia dívida pessoal grave, não levava vida de luxo, mas o dinheiro que chegava tendia a sair em melhorias da casa, em viagens de fim de ano, em ajuda para a família, em coisas que faziam a vida do presente melhor. Ivanildo guardava a maior parte do que recebia, não de forma avarenta, a família vivia bem, os filhos tinham o que precisavam, a casa era confortável, mas havia sempre uma parte que ficava, que acumulava, que crescia devagar numa conta que ele revisava mensalmente com a mesma atenção com que revisava os números da fazenda. Nenhum dos dois havia combinado isso formalmente. Não havia acordo sobre o que cada um faria com sua parte do lucro. Isso era vida pessoal, fora da sociedade. A sociedade funcionava bem. As decisões sobre a fazenda eram tomadas juntos.
as responsabilidades eram divididas de forma razoável, a relação pessoal entre os dois era boa, mas por baixo da superfície, algo estava se separando. Em 1999, a sociedade tomou uma decisão importante. Os 80 hectares que arrendavam estavam funcionando bem. O dono da terra havia dito que queria vender, estava envelhecendo, os filhos moravam fora e preferiu dinheiro à renda de arrendamento. O preço pedido era R$160 mil. Era uma oportunidade. Terra própria eliminaria o custo do arrendamento e daria mais segurança à operação. Os dois conversaram. Nando estava animado. Terra própria era o passo natural. Ivanildo também queria, mas havia uma questão. Nando, você tem quanto guardado pessoalmente para entrar como parte da compra? Nando ficou em silêncio por um momento. Umas 7 mil acho. Ivanildo tinha 28 mil guardados pessoalmente, mais os 8 mil da reserva original que nunca havia tocado, 36 mil no total. A sociedade tinha 18 mil em caixa. Para comprar os 160 mil em terra, precisariam de financiamento. Foram ao banco. Com a fazenda como garantia parcial e o histórico de 3 anos de operação, conseguiram um financiamento de R$136 mil. Os 18 mil do caixa da sociedade mais financiamento bancário para cobrir o restante. Parcela mensal, R$2.200. Prazo, 6 anos. Nando havia ficado animado com a compra. Era progresso. Era crescimento. Ivanildo havia ficado mais quieto do que o normal por alguns dias depois da assinatura. O que foi? Nando havia perguntado. Nada. É certo comprar. Só preferia ter mais na entrada para diminuir a parcela. Nando havia dado um tapinha no ombro do parceiro. Dá certo. Você sempre pensa demais. Ivanildo havia sorrido, mas por dentro havia pensado que talvez um deles pensasse de menos. Aqui você precisa entender o que estava acontecendo em paralelo. Porque enquanto a sociedade comprava a terra e assumia parcelas, Ivanildo continuava fazendo algo que Nando havia parado de fazer no segundo ano da sociedade, guardando. Não muito. A parcela da fazenda havia reduzido o lucro distribuído, e o que sobrava depois das despesas pessoais era menor do que antes. Mas todo mês, alguma coisa ia para a conta. R$50, 200, às vezes mais, às vezes menos. Nando havia parado de guardar porque a reforma da cozinha havia custado mais do que planejado. Depois a viagem de 10º aniversário de casamento havia consumido o que sobrava. Depois o carro havia precisado de reparo. E depois havia sempre algo. Não era má fé. Era a vida. A vida de Nando era boa, presente, cheia de coisas que ele valorizava. A vida de Ivanildo também era boa, mas havia uma parte dela que existia no futuro, numa conta que crescia devagar, num número que ele revisava todo mês, numa direção que poucos viam mas que ele sabia exatamente onde apontava. Em 2002, a seca atingiu a região. Lucro mínimo, 5 mil cada um. Nando usou tudo para cobrir despesas acumuladas. Ivanildo depositou 4 mil na poupança. Em 2004, a soja atingiu preços históricos, 38 mil cada um. Nando reformou o banheiro, comprou o primeiro carro, ajudou o irmão. Sobrou 3 mil. Ivanildo depositou 31 mil, quitou uma parcela antecipada. Em 2005, a terra ficou quitada, um ano antes do prazo, graças à quitação antecipada que Ivanildo havia proposto. A sociedade estava em boa situação. 80 hectares próprios, zero dívida, operação funcionando. Ivanildo tinha, pessoalmente, R$82 mil guardados. Nando tinha, pessoalmente, aproximadamente 12 mil. Em 2006, Nando chegou com uma proposta. Ivanildo, a gente precisa crescer. Financia mais 120 hectares. Dobra a operação. Quanto de parcela? Uns 2.800 por mês. Nando, a gente acabou de quitar a terra. Você quer nova parcela agora? É investimento. Com o dobro da área, o lucro dobra. Se a safra vier boa, se o preço ficar bom, se não vier seca, você sempre tem um se. Às vezes tem que arriscar. Não quero parcela fixa quando a receita é variável. Nando bateu na mesa com frustração. Você é bom demais em pensar em problema. Às vezes tem que pensar em oportunidade. Ivanildo pensou por uma semana e disse não. Nando havia ficado desapontado. Tinha certeza de que Ivanildo estava sendo excessivamente cauteloso, que estavam perdendo uma janela de crescimento que não voltaria. O que Nando não sabia é que Ivanildo havia passado aquela semana não apenas pensando na proposta, mas calculando algo diferente. Calculando quanto havia guardado, o que poderia fazer com esse dinheiro, e o que aconteceria com a sociedade se as coisas dessem errado. E havia chegado a uma conclusão que não era sobre a fazenda, era sobre a sociedade. Em 2007, Ivanildo foi até Nando com uma proposta. Nando, eu quero comprar sua parte da sociedade. Nando olhou para ele. O quê? Eu quero comprar sua parte. Os 80 hectares.
os equipamentos, tudo. Você recebe à vista e faz o que quiser com o dinheiro. Pode começar de novo sozinho, do jeito que você quer, expandindo, crescendo, sem ter que pedir permissão para mim toda vez. Nando ficou em silêncio por um longo tempo. Você tem dinheiro para comprar minha parte? Tenho. Quanto você está oferecendo? Ivanildo havia calculado o valor da sociedade e ofereceu exatamente 50%, R$ 112.000. Era um preço justo. Nando consultou um corretor que confirmou. Aceitou em 2 semanas. Em setembro de 2007, Nando Braga recebeu R$ 112.000 pela sua parte na sociedade. Ivanildo ficou com os 80 hectares, os equipamentos e a operação inteira. Nando havia saído animado. Com R$ 112.000, podia fazer muita coisa. Podia expandir do jeito que queria, sem a cautela do parceiro travando cada decisão. O que aconteceu com cada um nos 4 anos seguintes é o motivo pelo qual essa história existe. Nando usou os 112.000 para dar entrada num financiamento de 240 hectares, a expansão que havia sempre querido. A parcela mensal foi de R$ 3.400. Animado com a nova escala, havia também financiado 2 tratores novos, mais R$ 2.800 por mês. Total de compromissos fixos, R$ 6.200 por mês. A operação havia ido bem em 2008, até o segundo semestre. Quando a crise chegou e os preços caíram, Nando havia atrasado as primeiras parcelas em outubro. Havia renegociado em dezembro. Em 2009, havia renegociado de novo. Em 2010, uma seca havia destruído 40% da safra. Com 6.200 de compromisso mensal e receita reduzida, a conta não fechava. Em fevereiro de 2011, o banco havia entrado com processo de execução. Ivanildo, naquele mesmo fevereiro, havia terminado o ano de 2010 com R$ 17.000 de lucro, uma safra abaixo da média, mas sem parcela nenhuma para pagar. Havia depositado 12.000 na poupança. Seu saldo pessoal acumulado era de R$ 193.000 e estava de olho no que estava prestes a acontecer com a operação do ex-parceiro. O leilão da fazenda de Nando Braga aconteceu em maio de 2011. Ivanildo ficou no fundo da sala, como sempre fazia em leilões, observando, calculando, esperando. Os equipamentos foram arrematados primeiro, depois as benfeitorias, depois a terra. 240 hectares, divididos em 2 sublotes. Lance mínimo para cobrir o saldo devedor, R$ 188.000. Ivanildo tinha 193.000 guardados. Levantou a mão no lance inicial. Houve 2 outros interessados. O preço subiu devagar. 195.198. 202. Ivanildo foi até 202.000. O terceiro interessado foi até 205. Ivanildo saiu. Havia perdido o leilão por R$ 3.000. Ficou no estacionamento por alguns minutos, com as mãos no volante, absorvendo o resultado. Depois foi embora. Naquele dia, havia perdido um leilão, mas havia aprendido algo que não havia calculado antes. Precisava aguardar mais rápido, porque oportunidades não esperavam. Em 2012, havia comprado 22 hectares de um vizinho que estava se aposentando. À vista, 108 hectares no total. Em 2014, mais 18 hectares, 126. Em 2016, Ivanildo Souza tinha 140 hectares, todos pagos, todos livres. Nando Braga, depois do leilão de 2011, havia ficado com R$ 42.000, o que havia sobrado depois que o banco recebeu o que era devido. Havia voltado para a cidade, trabalhado como representante comercial de uma empresa de insumos por alguns anos, e em 2015 havia começado a alugar 50 hectares de terceiros para plantar com equipamento alugado. Uma operação pequena, sem dívida, mas cuidadosa. Os dois se encontraram numa feira agropecuária em 2018. Conversaram por 1 hora. Foi uma conversa honesta, do tipo que só acontece entre pessoas que se conhecem há décadas e não precisam mais de fachada. Ivanildo, você sabia que ia dar errado comigo? Nando havia perguntado em algum momento. Ivanildo ficou um tempo antes de responder. Eu sabia que os números não fechavam se viesse um ano ruim. Não sabia que ia dar errado, mas sabia que era possível. Por que você não me avisou? Eu avisei. Você disse que eu pensava demais em problema. Nando ficou calado. É verdade. Disse depois. Você avisou. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Você não tem mágoa de mim? Nando perguntou. De ter comprado minha parte quando você sabia que eu ia expandir e arriscar? Ivanildo olhou para o ex-parceiro. Não comprei sua parte porque sabia que você ia perder. Comprei porque a gente tinha visões diferentes do que a fazenda deveria ser,
e ficar junto ia acabar mal de qualquer jeito. Preferi separar enquanto ainda dava para fazer isso de forma justa. E você pagou um preço justo. Paguei o preço de mercado. Não tinha por que pagar menos. Nando assentiu. Você sempre foi mais honesto do que eu dei crédito para você ser. Hoje, em 2024, Ivanildo Souza tem 61 anos e é proprietário de 162 hectares. Havia comprado mais 18 em 2020, de um produtor que estava se aposentando. Todos pagos. Operação sem dívida. Nando Braga tem 60 anos e arrenda 80 hectares de terceiros, com 2 funcionários e equipamento próprio comprado aos poucos, sem financiamento. Uma operação modesta, mas estável. E, pela primeira vez em muitos anos, sem parcela para pagar. Os dois ainda se falam. Às vezes Nando liga para pedir uma opinião sobre alguma decisão de manejo ou comercialização. Ivanildo sempre atende. Certa vez, o filho mais novo de Ivanildo, que havia entrado na operação como gerente em 2019, perguntou ao pai qual havia sido a decisão mais importante da vida dele. Ivanildo pensou por um tempo. Guardar todo mês. Mesmo quando era pouco. Mas todo mundo sabe que tem que guardar. Todo mundo sabe, mas a maioria não faz. Ele olhou para o filho. Saber e fazer são coisas diferentes. O Nando sabia. Ele me viu guardar por 11 anos, mas na hora de escolher entre gastar o presente e investir no futuro, ele sempre escolheu o presente. E você sempre escolheu o futuro? Ivanildo ficou pensando. Não sempre, mas mais vezes do que ele. E no final, foi isso que fez a diferença. Os dois haviam começado iguais. Mesma caneta, mesma mesa, mesmo sonho. 15 anos depois, apenas um ainda estava na Terra. E a razão era simples demais para precisar de explicação longa. Um havia guardado, o outro havia gasto. E o tempo havia feito o resto. Se essa história te fez pensar diferente sobre o que você faz com o que sobra todo mês, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que fizeram escolhas simples e colheram resultados que ninguém esperava. Até a próxima.